Vamos lá? Ao primeiro episódio da série de devocionais sobre a história de Davi. Deus vê o que ninguém consegue enxergar. Anonimato. Essa história está no livro de 1 Samuel. Você já teve a sensação de que ninguém percebe aquilo que existe dentro de você? Às vezes você se esforça, você serve, você trabalha, faz o que precisa ser feito, mas parece que ninguém vê. Talvez você já tenha pensado assim, será que nem mesmo Deus está vendo? A história de Davi começa justamente em um lugar onde quase ninguém estava olhando. Presta atenção, Israel precisava de um novo rei. Saul havia sido rejeitado como rei por Deus por causa da sua desobediência. Então Deus disse a Samuel, Samuel, encha um chifre de óleo e eu o enviarei à casa de Jessé, de Belém, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Então Samuel foi até a casa de Jessé. E quando viu Eliabe, o filho mais velho, pensou, com certeza este é o ungido do Senhor. Porque ele parecia exatamente como alguém que deveria ser rei. Era imponente, grande, alto. Mas Deus respondeu, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. A Bíblia diz, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16. Então, um por um, os filhos de Jessé passaram diante de Samuel, mas Deus não havia escolhido nenhum deles. Então Samuel perguntou, são esses todos os seus filhos? Os filhos que você tem em casa? E talvez essa seja uma das partes mais impressionantes da história. E Jessé respondeu que ainda faltava umzinho, mais novo, e era Davi. Ele estava no campo cuidando das ovelhas. Enquanto seus irmãos estavam diante do profeta, Davi estava trabalhando. Enquanto todos estavam reunidos, Davi estava longe. Enquanto os outros eram considerados, Davi nem havia sido chamado. Presta atenção. Talvez aos olhos da sua família, ele simplesmente não fosse importante naquele momento. Mas Deus sabia exatamente onde Davi estava. Aleluia. Ele vê. E Deus o chamou do campo. Quando Davi chegou, o Senhor disse a Samuel, é esse, levante-se e unja este homem. Samuel pegou o óleo e ungiu Davi diante dos seus irmãos. E naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Davi ainda não parecia um rei. Ele não tinha palácio, não tinha exército, não tinha coroa, não tinha trono. Depois da unção, ele voltou para casa. Voltou a fazer o que ele fazia antes. O chamado aconteceu antes da posição. Presta atenção, isso é importante, porque muitas vezes queremos a posição sem o processo. Queremos o reconhecimento sem o preparo. Queremos a promessa sem a espera. Mas Deus estava fazendo algo em Davi que ninguém conseguia enxergar. O campo não era um desperdício de tempo, ele era uma preparação. Davi estava sendo treinado. O anonimato não significava abandono. Deus estava trabalhando. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez esteja fazendo coisas que parecem pequenas. Talvez ninguém reconheça o seu esforço. Talvez você ainda esteja esperando uma oportunidade que parece não chegar. Mas não confunda anonimato com a ausência de propósito. Quando Deus vê Davi lá no campo esquecido, sabe? Essa parte quer nos mostrar que Deus vê o que ninguém está vendo. Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua fidelidade. Ele conhece as suas lutas. Conhece aquilo que ninguém mais conhece. E principalmente, Deus não trabalha apenas para colocar você em determinado lugar. Ele trabalha para formar quem você precisa ser quando chegar lá. Viu? Davi precisava aprender a cuidar de ovelhas antes de cuidar de um povo. Ele precisava aprender a enfrentar perigos no campo antes de enfrentar gigantes. Precisava aprender a confiar em Deus no anonimato antes de liderar uma nação. Talvez o seu campo também seja um lugar de preparação. Então, não despreze o lugar onde Deus colocou você hoje. Seja fiel nas pequenas coisas. Faça aquilo que está diante de você. Continue servindo, continue aprendendo, continue confiando. Porque talvez ninguém esteja vendo, mas Deus está. Aleluia. Deus está vendo. E quando Deus olha para você, Ele não está procurando aquilo que impressiona os homens. Sabe por quê? Ele olha o coração. Amém? Ore comigo. Senhor, quando eu me senti esquecido ou invisível, lembre-me de que os teus olhos estão sobre mim. Ensina-me a ser fiel nas pequenas coisas e a não desprezar o lugar onde o Senhor me colocou. Forma meu caráter enquanto eu espero
e prepara o meu coração para aquilo que o Senhor tem para mim. Que eu não busque apenas uma posição, mas deseje ser fiel a Ti. Amém? Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo episódio dessa série de devocionais sobre Davi. Graça e paz.